Olá, cá estou novamente. Ainda falar sobre o assunto. Talvez é um assunto, eu diria, não sei, triste, porque é uma certeza, é triste, mas realidade faz parte da vida. Falar dos entes que já foram, falar dos usos e costumes que giram em torno do passamento desses entes. Eu havia falado sobre o sepultamento quando os primeiros imigrantes aqui faleceram, onde foram sepultados. Tinha também já o costume de enterrá-los num caixão. É claro, eram tábuas serradas, manualmente mesmo, pregadas. Havia pessoas com mais idade que já fabricavam ou deixavam fabricado o esquife, o caixão, antes, para que no dia derradeiro deles eles tivessem esse acompanhamento, não é acompanhamento, aquele lugar onde repousar o corpo inerte. Também era costume, quando falecia ou a esposa ou o marido desses imigrantes, o viúvo ou a viúva sentavam ao lado do caixão, fotografavam, mandavam fotografar para mandar aos parentes que ficaram na Alemanha. Então, como eles não podiam vir aqui acompanhar o féretro, eles mandavam posteriormente uma fotografia com o defunto e o viúvo ou a viúva que ficaram. Bom, eu havia dito que vou falar do primeiro cemitério depois dessa fase de não ter cemitério, os imigrantes então determinaram um local para ser o primeiro cemitério. Este cemitério ficava à Rua Rui Barbosa hoje, de frente à sorveteria Tinti. Aí ficava o primeiro cemitério. Por que lá? Perto do rio. Porque o transporte dessas esquifes, desse féretro, era feito de canoa pelo rio. Frederico Donner, que é nosso fundador de Timbó, teve o primeiro comércio, também foi ele o primeiro a transportar nas suas canoas a pessoa que havia falecido, transportar ela para a sua última morada. Este também era o papel do nosso fundador. Posteriormente, então, eu estou falando do cemitério luterano, que no início praticamente todos eram luteranos. Hoje em dia não existe mais essa diferença, temos um Deus só que é muito bom, que chegou a esse economismo muito maravilhoso mesmo. Aí foi feito o cemitério onde a igreja, onde hoje é a igreja evangélica de confissão luterana do Brasil, Timbó, que nós conhecemos. Tínhamos a igreja antiga e atrás da igreja, como hoje ainda existe uma parte desse cemitério, era construído, feito o cemitério. Esse cemitério tinha o cemitério católico de um lado, protestantes do outro. Pessoas que atentaram contra a própria vida eram separadas separadamente e não na mesma posição que os que Deus chamou, sem eles ajudarem sem atentar contra a própria vida. Felizmente, isso hoje também acabou, porque ninguém sabe o que passa na cabeça, no coração de uma pessoa. Ninguém atenta contra a própria vida por prazer, isso é sabido, e eles merecem perdão, como todos nós merecemos. Então, isso já não existe mais, essa diferenciação na hora do sepultamento. E não sei se vocês já observaram, eu cito sempre o exemplo do cemitério do Morro Azul. Por quê?
subindo ao Morro Azul, ao lado daquela igrejinha muito bonita lá à direita, para quem sobe, existe o cemitério. É contra o morro, vamos fazer assim, não sei, muda aqui a imagem, né? Mas enfim, à direita, o cemitério contra o morro. Quem olha, acha que todo mundo está de cabeça para baixo lá. Cabeça para baixo porque a cabeceira do túmulo fica em direção ao vale que lá tem. Mas lá no fundo, é claro, não existe cabeça para baixo, é reto lá dentro, mas... Isso porque isso tem um significado muito grande, é uma tradição trazida pelos imigrantes, que quando nós dormimos, diziam eles, nós temos que colocar a cama sempre com o rosto voltado para onde o sol descamba, para onde o sol se põe. Nunca olhar dormindo em direção ao nascente, onde o sol nasce. Mas sim, quando já saímos desta vida e o nosso corpo é enterrado, ele tem que ser enterrado assim que a cabeça, o rosto fica voltado para o sol nascente. Para que no dia do juízo final, o sol, a luz da vida eterna, resplandecerá em seu semblante, em nosso semblante. Então, a luz eterna, quando no dia do juízo final, a luz eterna se fará brilhar para que ela brilhe em nosso semblante. Isso, gente, isso só é tradição, são usos e costumes trazidos lá da pátria distante, que era a Alemanha. E hoje ainda em alguns cemitérios se preserva. Inclusive no nosso cemitério municipal, o novo, esses dias andei por lá, eu vi que lá também eles são enterrados nessa posição. Aqui, que se diz o cemitério velho, atrás da igreja luterana, também. Então, lá para Pomeranos, Santo Antônio, só que lá é já diferente, eles estão de perna para baixo. Também, mas na posição em direção ao sol nascente. Isso são usos e costumes, também não é só usos e costumes que eles tinham para o dia a dia, mas também para esse dia triste, esse dia quando a gente se despede de um ente querido. Daqui a pouco nós vamos ter mais um bloco que vamos falar mais um pouquinho. Agora vamos colocar os comerciais e até logo, até já.